é grave, gente. Uma criança aparentando ter 4 ou 5 anos foi encontrada desorientada em uma situação de abandono, lá na zona norte da capital. Aí são as imagens lá do local, ó. Moradores da região observavam esse menino sozinho na rua e imediatamente chamaram a nossa guarda municipal, a Guarda Civil Metropolitana. Essa ali foi a câmera de um agente que registrou o momento da abordagem dessa criança, pessoal. Como assim uma criança no meio da noite, sozinha, caminhando para lá e para cá, desorientada? Cadê o pai? Cadê a mãe? Cadê o responsável? Olha a câmera de monitoramento do agente, ó. Ao momento da chegada até a criança. Ali, ó. Ó. Ali a criança. O que aconteceu, pessoal? Qual é a explicação para isso? Será que os pais já foram encontrados? Para onde foi encaminhada essa criança? Vamos lá para a Daiane D'Aletesi, está lá na nossa central de monitoramento da capital gaúcha e vai trazer as informações para a gente agora a respeito dessa história. E aí, o que tu tens de novidades dessa criança, Daiane? Boa tarde. Oi, Samuel, boa tarde para ti, para todo mundo ligadinho do Balanço. Olha, como se não bastasse essa criança estar abandonada, ela estava aparentemente dopada. Isso que os médicos falaram, pois essa criança teve que ser levada para atendimento médico. Então, aparentemente dopada. Claro que agora vai ter uma investigação para saber como que ela estava desse jeito, ainda mais abandonada na rua. Mas, como tu falou, né, essa criança foi encontrada, então, por agentes da Guarda Civil Metropolitana, que receberam esse chamado e foram até lá. O comandante Nascimento já está aqui ao meu lado e vai nos explicar melhor sobre essa ocorrência. Comandante, boa tarde. Na câmera a gente consegue ver muito tarde, né? 10h45 da noite, quando vocês recebem esse chamado, vocês encontram simplesmente essa criança que já estava até sendo acolhida ali pelas outras pessoas, mas estava completamente abandonada ali na zona norte da capital. Exato, né? Boa tarde, Samuel, a todos que Boa tarde. assistem. Infelizmente, né, a maldade humana tem a capacidade de nos surpreender, mas quando ela é cometida contra indefesos, ela nos revolta ainda mais. Isso mostra também outra coisa, né? A importância, né, da presença ostensiva preventiva do poder público nas ruas. Aqueles munícipes conseguiram encontrar a viatura que estava em patrulhamento naquele momento, então o atendimento rápido a essa criança foi dada, né? Segundo relatos da guarnição, quando eles chegaram até o local, né, o menino estava num carrinho de bebê, com calça e casaco, mas aparentava estar, né, com sinais de estar dopado, né, embora não tivesse lesões aparentes. Então ele foi levado até o serviço de saúde, né, e durante esse período foi feito o boletim de ocorrência no DECA em relação a abandono de incapaz e depois, né, posteriormente entregue ao Conselho Tutelar para que o devido acolhimento fosse feito. Uma criança entre 4 e 5 anos de idade, né? Exato, né? Infelizmente, olha, particularmente espero que a justiça divina tenha um lugar especial para pessoas que cometam isso, porque a justiça dos homens parece ser insuficiente para esse tipo de coisa. Mas por isso que nós estamos nas ruas, né? A população pode contar com o poder público, que sempre que for necessário, principalmente o indefeso, nós vamos fazer tudo que for possível para fazer o acolhimento e levar às autoridades os responsáveis por isso. Até para a gente entender, cada um tem sua parte nesse processo, né? A guarda foi lá, recolheu essa criança, levou para atendimento médico, depois procurou o DECA já naquela noite. Se eu não me engano, a ocorrência acabou ali a 1h da manhã, quando vocês então passam essa responsabilidade ao DECA, que aí sim procura esses pais. Exato, né? O que é importante, né? Que a população fez correto. Independente de ser guarda, brigada, polícia civil, bombeiros, o importante é dar o atendimento, sobretudo para as crianças. Então, aqueles munícipes que estavam ali viram a viatura em patrulhamento e imediatamente agiram, que isso é muito importante, essa integração do poder público com a população. E outra monta também, né, agora que está com a Polícia Civil, a investigação para encontrar os responsáveis, né, por essa maldade contra essa criança que não tem absolutamente culpa de nada disso. Vocês não sabem exatamente o que acontece com essa criança após a entrega ali para o caso para o DECA? Não, o protocolo é fazer o acolhimento. Né? A primeira medida da guarnição foi levar para o serviço de saúde para ver se está tudo certo. Durante esse interim foi feito o boletim de ocorrência com a Polícia Civil, que acabou acionando o Conselho Tutelar e agora, a partir daí, o Conselho Tutelar assume a ocorrência e faz todos os trâmites relacionados ao acolhimento dessa criança e, paralelo a isso, a Polícia Civil faz as devidas investigações.
sempre é bom reforçar. Eles encontraram essa viatura lá, mas se eu não encontrar, eu posso ligar para a Guarda Municipal que vocês vão me orientar ao que fazer quando eu vejo algo desse tipo, por exemplo? Pode ligar para a Guarda Municipal, 156, 153, pode ligar para a Brigada, pelo 190. O importante é que a gente dê a resposta necessária que a população precisa. Samuel, a gente procurou o Conselho Tutelar, a gente procurou o DECA para tentar entender o que aconteceu com essa criança, tá? Chegou uma nota dizendo o seguinte, ó, a posição da Coordenação Geral dos Conselhos Tutelares. A criança está no Hospital Conceição, o procedimento é, o hospital entra em contato com o Conselho Tutelar do território, que o mesmo vai averiguar se tem família externa, né? Caso não haja família, a criança vai para o acolhimento institucional. A própria equipe do hospital solicita o acolhimento institucional, mas isso é após qualificar todas as informações, né, do Conselho Tutelar e rede de proteção do território. Isso que chegou para a gente do Conselho Tutelar. Além disso, né, disseram que a criança estava em acolhimento na rede institucional do município e em bom estado de saúde. O caso agora fica com a Justiça, né? Depois que a criança é acolhida, tem um trâmite a seguir judicialmente. Agora chamou atenção os médicos dizerem para vocês também, essa criança estava visivelmente dopada, era algo que dava para ver nitidamente. Os agentes também falaram, né? Isso, né? O que chamou a atenção dos agentes era justamente o estado da criança, né? Embora ela não tivesse lesões aparentes, ela parecia estar muito debilitada, estar cansada, com sono, parecendo justamente estar dopada. Por isso que ela foi imediatamente levada ao serviço de saúde. Então, que bom que alguém se meteu, né, Samuel, que viu essa criança ali parada, sozinha, tarde da noite e que foi procurar ajuda. Eu acho que esse é o papel da população também, é procurar ajuda, porque muita gente deve ter passado, olhado aquilo ali e achado que era normal. Porque a gente vê, infelizmente, muitas crianças na rua, assim, sozinhas. Mas tem que chamar alguém para averiguar essa situação. Agora, a gente, infelizmente, não tem essa informação, né, se os pais foram identificados, se já foram notificados de alguma forma, mas, claro, a gente vai seguir nesse caso para tentar, né, descobrir o que aconteceu após esse acolhimento. Mas parabéns para essas pessoas que chamaram, então, a Guarda Municipal que conseguiu fazer esse recolhimento e levar a criança em segurança para o hospital. E ela ficou internada até hoje, viu? E ela segue lá, inclusive, em observação, porque precisou justamente dessa observação por estar praticamente dopada. A gente não sabe exatamente o que foi dado para essa criança, mas estava com alguma coisa. Os exames vão mostrar, né, que substância ela tinha no corpo e aí depois a pergunta que fica é como essa substância foi parar ali, ingeriu alguma coisa, fizeram com que ingerisse, enfim, pessoal, vai saber, né, o que ocorreu com ela, pobrezinha, tadinha. Que idade mesmo a criança, Daiane? Entre 4 e 5 anos, Samuel. Agora eu tenho até uma atualização que chegou pra gente. Uma atualização da informação, tá? O menino segue no Hospital Conceição, por enquanto em observação, embora esteja bem. Após a liberação dele, o Conselho Tutelar da Microrregião 2 irá acompanhar o caso e verificar se a criança tem onde ficar. Onde estão esses pais ou responsáveis dela e por que estava abandonada. Conforme for o desfecho, caso os responsáveis tenham abandonado esse menino, ele irá então para acolhimento institucional. Essa foi agora a última nota que a gente recebeu. Pessoal, uma criança de 4, 5 aninhos, sem a mínima condição de se defender contra os carros, as pessoas, né, aí na rua. Coisa impressionante. Olha do que nós estamos tratando, de uma criancinha pequena, muito pequena, zanzando pelas ruas da Zona Norte da capital, totalmente desprotegida, sozinha. Cadê o pai? Cadê a mãe? Como é que essa criança se separou da família? Como que ela saiu de casa? Quem era o responsável por ela? Essas pessoas têm que aparecer para prestar contas, para dizer o que ocorreu, né? Foi retirada de casa e largada ali, saiu por conta própria de casa e foi parar naquele lugar. E esses indícios de que estava meio desorientada, aparentemente por conta do uso de alguma substância, alguma coisa, como assim? Que coisa impressionante aconteceu na Zona Norte. Olha ali a criancinha no colo do guarda municipal, do nosso guarda civil metropolitano, né? Bem pequenininha, gente. Que coisa impressionante. Olha, felizmente não é alguma coisa comum que a gente conta aqui no Balanço Geral. Mas por isso estamos todos surpresos e surpresos demais. Trabalho do Conselho Tutelar, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente agora, identificarem, né? Principalmente da polícia, identificar quem é o pai, quem é a mãe, né? Onde vivia essa criança e entender em que contexto ela foi parar na rua naquele lugar. Daiane, imagino eu, né? O Nascimento pode nos ajudar também. Imagino que seja ali daquela volta, daquela região, né? Ela não iria caminhar por muito tempo, não é verdade?
Pois é, ela estava num carrinho, né, comandante? Estava em algo assim, então provavelmente ela não caminhou, provavelmente ela é daquela região mesmo. Exato, né? As informações preliminares dão conta que ela estava neste carrinho, ou seja, né, tudo leva a crer que alguém levou ela até lá. Por isso que é muito importante, né, que nós estamos acostumados, né, Samuel, a lidar com criminosos de todo tipo, desde aqueles que praticam crime contra o patrimônio até aqueles que atentam contra a vida das pessoas. Mas quando é contra crianças, né, e a sociedade não pode aceitar esse tipo de situação, porque da mesma forma, né, em que briga de marido e mulher a gente mete a colher, sim, a gente não tem que deixar a violência acontecer. Toda vez que houver algum tipo de violência, seja física ou qualquer outro tipo de violência contra a criança, a sociedade tem que se revoltar e tem que acionar as autoridades. Afinal de contas, toda a violência contra as crianças é uma violência contra o futuro da nossa nação. Se a gente não tiver futuro, o que vai ser de nós, né, no futuro? Então, é importante que a população continue essa parceria conosco. Se ver algum tipo de violência, qualquer tipo de situação, né, perigosa para a criança, acione as autoridades para que a gente possa fazer o possível para que esse tipo de coisa cesse. E o próprio abandono também é crime. Deixar aquela criança ali, nem que seja por algumas horas, alguns minutos, é crime, é uma criança indefesa. A gente está falando de 4, 5 anos, ainda mais que ela estava desorientada. Então, é também um crime, provavelmente, né? Assim que esses pais forem identificados, esses responsáveis, eles vão ter que pagar criminalmente por esse tipo de abandono. Agora, o que se sabe, o que deixa a gente mais tranquila é que essa criança está acolhida nesse momento, né? Até que tudo seja resolvido, tudo seja identificado aí quem fez isso. A impressão que me passa, Day, é de que foi um abandono mesmo. Levaram até lá e deixaram naquele lugar. Né? Essa é a impressão que me passa. Pode ser alguma coisa diferente? Pode. Mas é o que parece estar acontecendo. Dentro de um carrinho, largada naquele lugar, desprotegida sozinha por lá. Agora, por que escolheram esse lugar, essa região da cidade, na frente dessa casa, nessa esquina, nesse ponto? Por quê? Deve ter algum motivo para isso também. Day, esse conjunto de câmeras de monitoramento aí atrás, onde vocês estão, tem algum equipamento lá na região onde a criança foi abandonada? Samuel destaca que estamos aqui num conjunto de câmeras de monitoramento para todos os lados. Alguma ali perto desse local que possa, quem sabe, ter registrado a ida ou a volta dessas pessoas? Não, nós não temos câmeras públicas naquele local exato, né? Mas tenho certeza que agora, a cargo da Polícia Civil, a investigação vai atrás das câmeras particulares da região para poder elucidar isso. E a gente sabe que todos os lugares têm câmeras particulares, né? A gente viu, inclusive, nesse caso da mala, que foi flagrado também, né? Esses homens carregando aquela mulher da mala, não, né? Da lixeira, mas em todos os lugares da mala também. Então, hoje em dia, a cidade está cercada. Eu até perguntei, comandante, quantas câmeras a gente tem aqui só de vocês, aqui que vocês seguem acompanhando? Mais de 1.200 câmeras. 1.200 câmeras espalhadas, só que a Guarda Civil Metropolitana está aqui cuidando. E para onde a gente olha, aqui todo canto, a gente tem... Inclusive, a gente acabou de dizer assim, a gente acabou de passar por ali, comandante, que a gente estava no bairro Restinga. Então, tudo é monitorado hoje em dia, né? Seja particular, seja público. Então, provavelmente, alguma câmera deve ter flagrado alguém passando com um carrinho com essa criança, né? E quem... Day, me traz o endereço ali naquele entorno, as proximidades, o bairro, por favor, porque eu quero convocar as pessoas que moram naquele lugar lá, tem câmeras de monitoramento, para que deem uma olhada nos seus equipamentos que registram as imagens, para ver se não flagraram, quem sabe, esse carrinho de bebê, essa criancinha sendo abandonada aí na zona norte da capital, Daiane. Isso foi na rua Homero Guerreiro, bairro Costa e Silva. A gente não tem a numeração certinha, mas foi ali então, na rua Homero Guerreiro, bairro Costa e Silva, zona norte de Porto Alegre. Então, quem mora ali na Homero Guerreiro, no entorno do bairro Costa e Silva como um todo, dá uma olhada nos equipamentos de monitoramento, nas imagens que foram gravadas. Será que aparece essa pessoa largando aquela criança ali naquele carrinho, gente? Sozinha ela não foi para lá não, né? Não foi de jeito nenhum. Alguém foi até lá e deixou até lá. Será que não foi de carro até aquele ponto, desceu do carro, largou a criança, voltou para o carro, foi embora, fugiu? Não sabemos qual foi a dinâmica disso tudo que aconteceu. Mas é fundamental que vocês, moradores daquele entorno, para vocês, moradores daquela região, né, vocês podem fazer a diferença nesse caso para que não caia na impunidade. Se houve um crime, houve um abandono, houve um crime. Se houve um abandono, houve o crime. É isso que eu quero dizer, né? Então, esse crime não pode cair na impunidade.
Quem fez isso, a gente tem que ser responsabilizado por isso. Será que o fato de a criança estar ali meio aparentemente, né, meio drogue, não sei o termo correto para utilizar, mas aparentemente meio orientada, não foi de propósito, com alguma substância que deram para essa criança, justamente para ela ficar naquele carrinho, não sair dali até que alguém encontrasse, né? Para não pedir para voltar, para não pedir socorro, para não gritar, para não chorar. Enfim, tudo isso está sendo cogitado agora, tudo isso está sendo analisado agora. É um trabalho fundamental que faz a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente responsabilizar quem fez isso. Eu não consigo imaginar que foi uma coisa do acaso, alguém foi lá e esqueceu. Será, pessoal? Dá para esquecer assim uma criança? E tá até hoje esquecida no hospital? Não, né? Não dá, não. Então, nós tivemos ali uma ação de alguém, não foi uma omissão, foi uma ação de alguém. Levar a criança até aquele lugar e deixá-la ali, naquela esquina, naquele ponto. Por que escolheu esse lugar? Por que escolheu essa região da cidade? Porque mora ali? Ou justamente porque não mora ali, mora em outro ponto distante da cidade? Então, o pessoal que mora no entorno, no bairro, por favor, dá uma analisada nas câmeras de monitoramento, quem tem comércio, quem tem empresa, condomínios, casas, olhem, procurem, porque essa imagem vai ter que aparecer em algum lugar, vai aparecer. Não esperem a polícia buscar, entreguem, sejam protagonistas, levem essa imagem até a polícia para que ela consiga esclarecer e ter ideia daquilo que aconteceu. É uma criança, vou repetir, mais ou menos 4 ou 5 anos, é um menino, né, Daiane Daletese? Isso, é um menino que tem entre 4 e 5 anos de idade. E que foi abandonado nesse ponto da zona norte da capital. Bom, a perícia já deve ter acesso, teve acesso já a esse carrinho de bebê, né, para fazer análise de digitais que foram tocadas ali. A polícia vai conseguir chegar até os responsáveis, né? E aí a gente vai entender por que aconteceu isso. É difícil, é bem difícil de entender por que alguém faria uma coisa dessas. Alguma hipótese, Daiane Daletese? Não, por enquanto nenhuma hipótese, né? Porque o caso ainda vai passar, então, né? Passou durante a madrugada para o DECA, ali a Delegacia da Criança, né? E do Adolescente. Então, passou durante a madrugada e agora eles começam essa investigação, até porque a criança segue no Hospital Conceição, como a gente teve na última atualização, né? Então, agora que começa essa investigação, de realmente pode ser perícia ali no carrinho, câmeras lá no local. Então, deixando bem claro, a gente até explicou já antes, durante a nossa participação, o que a Guarda Municipal fez. Ela fez aquele primeiro atendimento. E aí é obrigatório, né? É de praxe passar agora, então, essa investigação para a Polícia Civil, que segue agora para identificar e punir, né, esses responsáveis. Pergunta para o comandante se alguma coisa parecida com essa já aconteceu enquanto ele está no comando da Guarda Municipal, de uma criança ser abandonada assim, porque eu imagino que não é comum, mas não tenho a certeza, né? Ele pode nos dizer isso, o comandante Nascimento. Samuel questiona se o senhor lembra de algum caso parecido aqui em Porto Alegre, desse tipo, porque a gente não costuma noticiar muito, né? Felizmente. Mas o senhor lembra, pelo menos, o que a Guarda tem atendido? Abandono de incapaz, sinceramente não, né? O que ocorre normalmente são aquelas crianças, principalmente nos finais de semana, onde o tempo tá bom e os parques eles estão muito, né, com fluxo grande de pessoas. Geralmente, né, é quase que comum alguma criança se perder dos pais ou dos acompanhantes, a guarda encontrar e depois promover o reencontro entre eles. Agora, esse caso concreto de abandono, né, na situação e nas características que está, realmente, graças a Deus, é raro, né? Mas infelizmente aconteceu. Pois é, esse é um caso incomum, né? Dessa forma como a gente vê, é incomum, ainda mais à noite, né? E ontem, assim, pode ser que é uma noite de primavera, quase verão, mas mesmo assim estava gelado ontem, né? Então essa criança, à noite, eles vestido, estava chovendo também, né? Exato, né? Ela estava sujeita às intempéries. Ontem o dia passou o dia inteiro chovendo, né? Nós tínhamos previsão, né, de grandes ventanias, né, que graças a Deus não se confirmou em toda a cidade, mas ela estava sujeita a esse tipo de situação caso ocorresse, né? Graças a Deus eles encontraram ela ainda com saúde, né, somente nesse estado de sonolência e sem ferimentos aparentes. Poderia ter sido bem pior, Samuel, sem dúvidas. O Otávio aqui de Porto Alegre está mandando o seguinte recado: que pecado que fizeram com essa criança inocente. Valeu, Otávio, obrigado pelas informações. A Cristina levanta um outro ponto aqui, o coitadinho da criança. Às vezes é autista, toma alguma medicação mais forte e por conta disso estava nesse estado que foi encontrado. Aparentemente dava assim de olhar e dizer que ela tinha algum problema de saúde, Daiane Daletese, ou não?
aparentemente não parecia que ela tinha problema de saúde, só que ela estava dopada, meio desorientada, né? Sim, né? Os agentes imediatamente procederam, né? O exame para ver se tinha alguma lesão aparente, até para poder conduzir ela dentro da viatura para o serviço de saúde, e ela não apresentava nenhum tipo de lesão e até agora, né, não se confirmou, né? Não veio nenhum informe médico com relação a isso. A gente não tem atualização também do hospital em si, né, de como ela está nesse momento. Só diz que ela está bem, que está em observação. Então, provavelmente, se ela estava, né, com algum uso de medicamento, deve ter passado também esse processo, esse tempo que o medicamento age no sistema. Por isso que eles devem até estar esperando para liberar essa criança, né? Quero ver, Chay aqui de Porto Alegre. Será que essa criança não foi abusada por estar desorientada? Que pecado, tanta gente querendo adotar e gente vê criança sendo abandonada desse tipo, né? Bom, por enquanto não tenho nenhuma informação nesse sentido de que houve algo que fizeram de mal com essa criança, além de abandoná-la, que já é uma maldade enorme, né? Mas é evidentemente que passa aí por um trabalho dos peritos, do pessoal do Conselho Tutelar, da Polícia Civil, para identificar, quem sabe até ouvi-la daqui a pouco, o depoimento dela ali na frente, com toda aquela técnica necessária e bem realizada por parte dos policiais para conseguir conversar com essa criança e extrair dela alguma coisa que aconteceu, tirar dela, né, algo que ocorreu. Quem sabe até o fato de estar dopada é justamente para não lembrar de tudo que aconteceu, né? Também é uma hipótese. Não, é difícil para a gente imaginar que alguém queira se desfazer de uma criança. Ah, vou abandonar ali porque eu não quero mais e fica por isso mesmo, largo nessa esquina, alguém vai ajudar, alguém vai adotar, alguém vai pegar e tirar daqui. Mas, gente, tem pessoas capazes de fazer uma barbaridade dessas. Inacreditável, mas tem, né? Com a cabeça da gente fica difícil de imaginar. Mas tem pessoas que fazem isso. Essa criança foi abandonada, não foi esquecida nesse lugar. Não dá para imaginar que foi esquecida nesse lugar. Foi abandonada, alguém foi até ali com esse carrinho, deixou ali e foi embora. Será que foi de carro? Será que foi a pé? Estavam caminhando e abandonaram? Sei lá. Daí outra dúvida, aparentemente uma criança que vive em situação de rua, com os pais em situação de rua, ou não? Comandante, não parecia ser uma criança em situação de rua, assim, ela aparentemente estava bem cuidada, né? Sim, não parecia ser, não tinha as características de uma pessoa em situação de rua, né? Ela estava com roupas e exato, né? Estava aparentemente bem cuidada, né? O que causa mais estranheza ainda também, né? O que faz pensar que não se trata de uma questão social, e sim de uma questão criminal. O comandante falou bem, é questão criminal, né? Tem a ver com crime de abandono. Alguém decidiu, por conta própria, deixar essa criança ali abandonada. Tá bem, obrigado, Dai. Comandante Nascimento também, muito obrigado pelas informações. Atenção aqui com o Balanço Geral. Falamos bastante a respeito desse assunto, porque tem uma importância muito grande, né? E queremos, com isso, estimular as pessoas que moram lá no entorno, lá na volta, para que ajudem a polícia a identificar os pais, os responsáveis por essa criança, para que tudo possa, gente, ser entendido, tudo o que aconteceu com ela, tá bem? Se tiver alguma imagem, ligar para a polícia, 181 0800 642 0121, né? Dá para ligar também para o Departamento da Criança e do Adolescente, liga lá, ajuda, ou 190, Brigada Militar, 97, Polícia Civil, qualquer ligação dessas é importante para esclarecer o caso.